É sempre muito gostoso estar aqui com vocês e hoje eu vou falar de um assunto que as pessoas sempre que me procuram, sejam os meus pacientes, sejam os meus alunos, sempre me perguntam: ansiedade mata? Porque a sensação que eu tenho quando eu tenho crise de ansiedade é que eu vou morrer. E é verdade, eu também já fui muito ansiosa e quando eu tinha a crise de ansiedade, a sensação que eu tinha mesmo é que eu ia morrer. Eu me lembro que eu tinha uma impressão, e a impressão que eu tinha é que ela vinha chegando aqui de trás. Me vinha uma imagem de que era uma cavalaria. Era essa a sensação que eu tinha, que eram os cavalos que vinham correndo aqui de trás e que iam chegar perto de mim. Era assim que eu traduzia essa percepção de que eu ia ter uma crise de ansiedade. Eu me lembro, inclusive, que naquela ocasião eu chamava meu marido e eu sentia muita vontade de ter alguém perto de mim. Eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo realmente, não dava para traduzir, mas eu dizia para ele: tá chegando, tá chegando. Eu sei que eu vou ter uma crise de ansiedade. Eu sabia que eu ia passar mal. E eu sabia também que quando eu começasse a me sentir mal, eu ia sentir muito medo, porque as sensações eram muito ruins. O coração ia disparar, eu ia sentir falta de ar, ia começar a tremer, a suar. O que me passava pela cabeça é: eu vou morrer. Se você sofre com ansiedade em excesso, se você já teve uma crise, você sabe muito bem sobre o que eu estou falando. É sempre muito gostoso te receber aqui no meu canal. E se você é nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal, ativa esse sininho aí em cima, porque assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo no canal. E olha, deixa seu like, porque o YouTube entende que você gostou do vídeo e isso me ajuda a chegar a mais pessoas. Então vamos lá, vamos falar sobre essa questão. Ansiedade mata? Pois é, essa é a sensação que a maioria das pessoas tem mesmo. Por quê? O que acontece no nosso corpo no momento em que você tem uma crise de ansiedade? O que acontece é que o nosso corpo funciona como uma grande orquestra. Existe um lado do nosso cérebro que é muito primitivo, que é chamado de cérebro reptiliano. E nesse lugar do nosso cérebro estão os nossos instintos de sobrevivência. Batimento cardíaco, frequência respiratória e a ansiedade também está localizada aí. No momento em que você está ansioso, é porque o seu cérebro reptiliano entendeu que existe uma situação de estresse que ele considera um grande risco, um grande perigo. E isso pode ser qualquer situação. Pode ser uma reunião no teu trabalho, pode ser uma situação difícil que você esteja passando no seu relacionamento, pode ser um luto que você esteja vivendo, pode ser uma viagem que você esteja fazendo, um lugar aberto, cheio de gente, um exame que você vai fazer. Eu, por exemplo, tinha muito medo quando eu ia fazer exames, porque eu sempre tinha a impressão de que eu tinha uma doença grave. Então, tanto no momento que eu ia fazer o exame, como no momento em que eu ia buscar o resultado do exame, eu ficava extremamente ansiosa. O que acontecia nesse momento? O meu cérebro entendia que eu estava vivendo uma situação de perigo. E nessas circunstâncias, eu falei agora há pouco, que o nosso corpo funciona como uma grande orquestra. Nós temos no nosso cérebro uma estrutura chamada amígdala cerebral. Ela fica localizada por aqui e ela funciona como um sistema de alerta. A amígdala cerebral dispara esse sistema de alerta. A nossa suprarrenal começa a produzir mais cortisol e mais adrenalina, e isso aumenta a nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória. Agora, presta muita atenção no que eu vou te dizer, porque isso é uma informação que vai mudar a sua vida. Você vai entender por que a ansiedade não mata. Ninguém morre numa crise de ansiedade. Por quê? Porque toda essa orquestra está funcionando para você sobreviver. Lembra que eu falei
que a ansiedade é uma resposta de sobrevivência, então o seu corpo todo está em alerta, funcionando para que você reaja a essa situação de perigo. Quando você entende isso, você começa a entender como a ansiedade funciona. Você pode ficar tranquilo. Durante uma crise de ansiedade, você não vai morrer. O que você precisa fazer então no momento da crise de ansiedade? Por mais difícil que seja, você vai precisar se acalmar, usar o seu cérebro racional e procurar lembrar do que eu estou te dizendo agora. A Vânia disse que eu não morro numa crise de ansiedade. Então, tudo isso que está acontecendo no meu corpo agora é porque o meu cérebro está imaginando que eu estou correndo um grande risco, mas eu não estou, não tem nada de muito grave acontecendo. Então, eu preciso me acalmar. Faz uma respiração longa e profunda. Essa respiração necessariamente vai te tranquilizar. E à medida que você for fazendo essa respiração e se tranquilizando, você vai perceber que os sintomas da ansiedade vão diminuindo até passar. Uma crise de ansiedade dura em média de 10 a 20 minutos mais ou menos. Então, sabendo disso, tá? Você sabe que a crise de ansiedade tem começo, meio, que ela atinge o ápice dela, e o fim, ela vai passar. Então, a crise de ansiedade não vai te matar. A ansiedade crônica, ou seja, você viver eternamente numa sensação de ansiedade, isso sim traz problemas físicos e emocionais. Mas isso eu vou falar numa outra oportunidade. Bom, você recebeu uma tremenda de uma boa notícia. Ninguém morre numa crise de ansiedade. Agora, como eu disse, a ansiedade crônica, esse excesso de ansiedade ao longo da vida, isso sim traz muitos problemas físicos e emocionais. Tá? Por isso é muito importante que você aprenda a controlar a sua ansiedade. Então, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que também merecem saber disso, que merecem ter essa tranquilidade. Olha, não se esquece de assinar o canal, ativar o sininho, deixar seu like, porque acredite, isso faz muita diferença para mim. Um beijo.